Perguntinha rápida: quantos vídeos meus você já assistiu sem curtir, sem compartilhar e sem nem se inscrever no canal? Sério? Que tal começar agora? Nem só de notícias ruins se faz um diagnóstico. Quando o Dr. Henrique falou para mim que eu poderia sim perder o bebê e que aquele era um dos tipos mais agressivos de leucemia, ele também me deu uma boa notícia. Era também um dos tipos mais tratáveis, com índice de cura que ultrapassava os 85%. Ele falou que ele teve muitos pacientes que trataram dessa variedade de leucemia e que ele não havia perdido nenhum até aquele momento. Claro que eu não ia querer ser a primeira. Então eu perguntei para ele, e o que eu tenho que fazer para ajudar? Porque eu acho que não é só médico que faz trabalho, acho que o paciente também tem que ajudar. Como se eu tivesse em condições de ajudar alguém. Aí ele falou: você tem que ficar quietinha e deixar a gente trabalhar. Falei: então tá bom, essa parte eu vou me esforçar. E ele disse também que eu precisava ser transferida para uma outra unidade da rede DOR. Por quê? Ali onde eu estava, no Oeste DOR, apesar de ter toda uma estrutura para a parte de obstetrícia, maternidade e tal, não tinha uma equipe in loco de hematologia. E onde o Dr. Henrique trabalhava, que era no Quinta DOR, tinha essa equipe de hematologia, mas não tinha uma equipe de obstetrícia. Não sei como é hoje, mas na época era assim. E ele falou: a gente precisa te transferir para uma unidade onde você possa contar com a equipe de obstetrícia e com a equipe de hematologia. É claro, se o seu plano não permitir a transferência, porque tem dessas coisas, né, gente? Às vezes o plano dá assistência para internação numa unidade, mas não dá assistência para internação em outra. Por quê? Sabe Deus. E aí ele falou: se o seu plano não autorizar a transferência, você vai continuar sendo tratada aqui e eu vou vir sempre que possível. Você não vai deixar de ser assistida, mas eu gostaria muito que alguém estivesse com você o tempo todo. Beleza, vamos ver. Naquela mesma noite, eu comecei a receber o medicamento que ele havia prescrito para o tratamento da leucemia e eu continuava recebendo doação de sangue. Eu fazia transfusão 3 vezes por dia. E as transfusões são de diferentes componentes, né? Quando eu fui receber a transfusão de plaquetas, propriamente dita, então eu tive uma reação alérgica. Eles tiveram que interromper a transfusão e me dar um antialérgico que me deixou completamente grogue. E a partir daquele momento, a transfusão de plaquetas precisaria obedecer a certos critérios. Teriam que ser de doador único, teriam que ser lavadas, filtradas, umas coisas aí que eu não entendo muito bem. Ou seja, era trabalhoso doar plaqueta para pessoa que estava necessitada de plaqueta. A vida podia ser mais fácil, mas senão não seria a vida. Eu perguntei para ele quando seria feita a transferência e ele disse que no dia seguinte, né? Isso foi num domingo à noite, ele falou que na segunda eu já seria transferida. Segunda-feira eu conheci a doutora Ana Rosa. Eu já tinha ouvido falar da doutora Ana Rosa porque no domingo eu recebi, uma das visitas que eu recebi foi da doutora Eulália, que era minha ginecologista obstetra. Ela estava em férias e ela foi lá para dizer que estava ali como amiga e como torcida organizada do Feijãozinho. E ela falou que eu estava muito bem assistida, que a doutora Margot era uma ótima médica, não precisava nem falar, eu já tinha percebido. E que a doutora Ana Rosa, que não estava de plantão naquele momento, mas que entraria, era uma amiga pessoal dela e que ela sabia que eu seria muito bem acompanhada. E a doutora Ana Rosa foi muito importante para mim. Foi no plantão dela que trouxeram a máquina para fazer mais uma ultrassom. Eles queriam saber como que estava o bebê. E lembra que eu falei com vocês que quando a doutora Margot falou que poderia complicar a gestação, eu chorei o fim precoce de uma gestação? Foi o que de fato aconteceu. Eu chorei a frustração de uma gestação que não iria adiante, de um sonho não realizado. E só aquilo para mim estava resolvido na minha cabeça. Eis que trazem a máquina de ultrassom. E a princípio ela não colocou a tela virada para mim. Eu estava deitada, a tela estava virada para ela.
E eu perguntei, eu posso ver? É que, como eu vou fazer um tratamento agora, pode ser a última vez que eu veja meu bebê, você me deixa ver? Aí ela, claro, aí virou a tela pra mim. A sensação que eu tive é que a criança tinha dobrado de tamanho. O espaço vazio que eu costumava ver em torno do contorno do bebê estava menor. E aí eu perguntei, é assim mesmo? Tá normal? E ela falou, tá normal, tá saudável e tão gordinho, assim, se mexendo tanto, fazendo tanta pirraça. Parecia que tava assim, ai, tá muito pequeno isso aqui, gente, arruma espaço pra mim. E batia a perninha, batia bracinho. E ali eu me dei conta que não era uma gestação, era uma vida. Ali eu desabei. Eu descobri naquele momento que a vida não é justa, porque em nenhum momento aquela criança pediu para vir ao mundo. E quando aquela vida se fez saudável. A doente era eu. Só que eu tinha mais de 80% de chance de sair daquela situação ilesa. Aquela pessoinha saudável que não pediu para vir ao mundo, aquela pessoinha sim poderia morrer. Qual é a lógica disso? Ali eu chorei pelo risco que meu bebê estava correndo. Não era a frustração de uma gravidez interrompida, de um sonho não realizado. Era uma vida que não precisaria estar em risco, porque estava saudável. Ali eu me desesperei. Eu não tinha me desesperado com o diagnóstico, eu não tinha me desesperado com o tratamento, eu não tinha me desesperado por não realizar meu sonho de ser mãe. Mas deixar um bebê morrer quando a doente sou eu? E aí a pressão subiu, o coração disparou, eu chorava sem parar. A doutora Ana Rosa veio, a minha cabeça já estava explodindo de dor. Perguntou o que está acontecendo. E eu falei para ela, não é justo. Olha essa criança. Que culpa essa criança tem do corpo adoecer depois que ela já estava aqui? É justo essa criança pagar se a doente sou eu? Olha só como é que tá forte. Doutora Ana Rosa agiu como se fosse uma mãe, assim comigo. Ela falou, Daniele, a criança tá forte porque você tá forte. Se você fraquejar, a criança vai fraquejar também. Quem disse que a criança vai morrer? Pode acontecer, é uma possibilidade, não é certeza. Agora, se você desistir desde agora, você tem que ser forte. Para o seu bebê ser forte também. Eu não sei até que ponto a doutora Ana Rosa realmente acreditava naquilo que ela estava me dizendo. Mas ela sabia que aquele bebê seria o meu maior estímulo para continuar lutando. E quando ela fez isso, quando ela trouxe para mim a responsabilidade de manter aquela criança viva, foi o momento em que eu decidi que eu ia viver também. Porque se eu morresse não teria jeito, né? E ali eu decidi que tudo que tivesse ao meu alcance para manter aquele bebê vivo dentro de mim, eu ia fazer. Eu não podia não ser tratada com a quimioterapia. Eu precisava dela, mas eu não ia desistir fácil da criança. E aí a minha primeira providência foi tentar diminuir a pressão, os batimentos cardíacos. Eu ficava, tá bom, eu vou ser forte. Eu vou me acalmar, o bebê vai ficar bem, eu vou me acalmar. Eu não sei até que ponto isso era eficaz, mas na minha cabeça fazia sentido, então foi o que eu fiz. Eu comecei a me acalmar para o bebê ficar bem. Aí, agora vocês estão chorando de novo. Eu não queria isso. O que eu vou falar agora, eu não tô falando do plano de saúde, das unidades, eu não tô falando da Rede D'Or. Porque eu não sei a quem compete a responsabilidade pelo que aconteceu durante a transferência. Mas o que eu sei
é que seres humanos deveriam ser mais cuidadosos uns com os outros. Independente de qualquer documento, independente de instituições, independente do cargo que se ocupe, se você é um ser humano, se você se preocupa com seres da mesma espécie que você, o mínimo que você pode fazer é pensar na dor do outro. Você pode até não entender, você pode até não sentir, você não precisa nem ter empatia. Mas se você tiver um pouquinho de respeito para aquilo que talvez você não entenda, que você nunca passou, já ajuda muito. Outra vez, eu não estou dizendo que a culpa é do plano de saúde, eu não estou dizendo que a culpa é da Redditor, eu não estou dizendo que a culpa é da empresa, seja qual for, que cedeu a ambulância, mas não há CNPJ no mundo capaz de determinar o seu caráter, ou você tem ou você não tem. Eu fui retirada do Oeste Dó às 2 da manhã. Não me pergunte por quê, mas ficar totalmente na horizontal era algo que me atrapalhava a respirar. Não sei por quê. Isso aí os médicos podem dizer melhor do que eu. Mas me colocaram numa maca onde eu estava totalmente na horizontal e eu pensei, ok, não vai durar muito tempo, é só até eu chegar na outra unidade. Demoraram bastante para achar algum documento que precisavam para me levar. Eu não sei por que cargas d'água só tiraram a foto desse documento, não levaram uma cópia. No trajeto de Campo Grande para Caxias, era cada solavanco. Parecia que eu estava dentro de um ônibus comum, ou sei lá, mas assim... E o motorista não parecia muito a fim de evitar buracos não, sabe? Tudo bem que a Brasil é bastante esburacada, mas... O fato é que eu cheguei no Caxias Dó sem conseguir respirar direito. E aí eles desceram para falar com alguém da emergência e demoraram para vir me buscar e eu já sem conseguir respirar direito. Eu não estava sozinha, mas a pessoa que estava lá também não sabia o que fazer. E eu já desesperada, já pedindo, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não tô respirando, eu não tô respirando, eu não tô respirando. E quando finalmente me tiraram, se perderam dentro do hospital. Quando acharam a enfermaria, ninguém sabia de coisa alguma. Ninguém sabia o que eu estava fazendo ali, quem eu era, o que eu tinha, o meu diagnóstico, o que eu precisava tomar, nada. Me deixaram lá num dos boxes da enfermaria e vieram conversar comigo. E eu tive que repetir trocentas mil vezes a história de que mas há quanto tempo você faz tratamento de leucemia? Eu falei, eu comecei ontem à noite. Ué, mas você já perdeu o cabelo? Não, eu não tinha cabelo por causa da alopecia, não tem nada a ver com a leucemia. Mas como foi que aconteceu? Eu contei a minha história umas 3 vezes. Não me deram a medicação que o Dr. Henrique tinha passado para mim. Não recebi sangue no horário que eu deveria ter recebido. Não trocaram minha fralda. Tem algumas coisas que são um tanto constrangedoras de contar, mas fazem parte da história e fazem parte de ser humano também, porque o seu organismo não para de funcionar só porque você está internado usando fralda. Ali naquela enfermaria eu pedi uma comadre para poder evacuar, né? Fazer cocô, sejamos claros. Trouxeram, mas não me ajudaram. Você tem noção de como é difícil você erguer seu próprio corpo sobre um objeto quando você não tem força nem para respirar? Eu tive que fazer isso e abrir minha própria fralda e eu não consegui. Eu não tinha força nem para respirar e o pouco que eu tinha eu usei para levantar meu corpo sobre aquilo ali. Você acha o quê? Eu não consegui fazer nada, mas eu fiz xixi e adivinha o que tinha? Sangue. Depois do transporte desastroso, eu tive medo. O maior medo deles era que eu apresentasse algum sangramento interno não identificável a tempo. Chamei alguém para recolher a comadre e pedi para que chamassem alguém da obstetrícia com urgência, porque tinha sangue e tinha sangue na fralda também. Então entrou médica, enfermeira, eu sei lá qual era a função dela. Entrou alguém da obstetrícia, alguém que provavelmente tinha autoridade, né? Porque chegou cuspindo, marimbondo em cima de todo mundo e todo mundo estava com medo da pessoa, então devia ter uma certa autoridade. Chegou reclamando, dizendo por que haviam chamado ela, já que ela já tinha conversado com a paciente. A paciente sou eu. Porque ela pediu para te chamar. Aí ela veio, bastante irritada. O que foi? Então, percebi sangue na urina e também tem sangue na fralda. Olha, nós não estamos preocupados com o feto.
Você veio pra gente tratar do seu problema. Você não foi informada dos riscos? Foi isso que eu ouvi. Eu escrevi pra não esquecer. Foi assim que eu fui tratada. Eu quero acreditar que ela me viu careca e julgou que a minha gravidez foi uma irresponsabilidade de alguém que já estava passando pelo tratamento do câncer e engravidou, colocando em risco a vida de uma criança. Eu quero acreditar que ela me tratou daquele jeito porque me considerou uma mãe irresponsável. Eu quero acreditar. Mas ainda que tenha sido por isso, eu mostrei, eu falei, não é o meu hemograma não? Ela falou, não, sei, deixa eu ver. Ah, é.